Amém? Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. João capítulo 5. O tema da nossa mensagem hoje é o paralítico de Betesda. Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. João capítulo 5, de 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, oramos aqui, Senhor, pedindo a tua bênção, tua graça e os seus cuidados. Pai, que esta palavra gere vida em nós, Senhor, que ela gere alegria em nós. Pai, que essa palavra possa acender a lâmpada dentro de nós, Senhor. Não a lâmpada do Espírito, Pai, mas a lâmpada, Senhor, do trabalho. Pai, que nós venhamos nos esforçar para o teu reino, que possamos trabalhar como Jesus, como ele disse no texto: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E que nós possamos, Senhor, entender esse trabalho, Pai, esse trabalho como sendo o trabalho do reino. Que nós venhamos, Senhor, estar aplicados, Pai, que possamos estar sempre fortalecidos diante do Senhor para fazer o trabalho que precisamos fazer aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é mais um interessante, né? Porque há um mover de Deus neste lugar, e o texto fala aqui de uma festa.
Os judeus deviam ir a Jerusalém para as festas, eram 3, né? A Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Aqui não especifica qual dessas festas estava acontecendo, mas volte ao texto. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então Jesus foi para Jerusalém para essa tal festa. E aí, veja aí, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, em hebraico chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Betesda trata-se da área situada a nordeste do templo. O tanque era duplo nos 4 lados e na divisão central havia pórticos, que são galerias com colunas. Betesda, o vocabulário no aramaico, significa casa de graça. Então veja o que acontecia ali. Aparecia um anjo lá, em determinado momento, e esse anjo chegava lá e agitava a água. E quando o anjo agitava a água, o que acontecia? O primeiro enfermo que entrasse era curado. Mas o versículo 3, veja só o que diz o versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então o anjo não vinha todos os dias, toda hora. O texto fala que ele vinha quando? Veja aí, versículo 4. Porquanto o anjo descia em certo tempo. Ninguém sabia quando é que o anjo ia descer. Mas as pessoas sabiam de uma coisa: no dia que o anjo descer, eu tenho que ser o primeiro. Então ficava igual a fila do feijão. Lembra da fila do feijão? Vocês não lembram não, só japonês aqui que lembra e eu. O resto eu acho que não lembra não. Você talvez lembra, irmão. Fila do feijão foi lá para o que? 86? Não, 81. Sei lá, 86, 87, por aí, sei lá, lá para trás lá. Hã? Eu era criança também. Eu era criança. Mas, sabe o que acontecia? Era uma pessoa que podia comprar 1 quilo de feijão. Então era 1 quilo de feijão para uma pessoa. Então lá em casa, o que fazia? Ia meu pai, minha mãe e eu. Meu pai ficava em um determinado momento lá, né, comprava e ia trabalhar. Aí eu comprava 1 quilo, minha mãe comprava 1 quilo, meu pai comprava 1 quilo. Meus irmãos eram menores, não podia ir. Então eram 3 quilos de feijão que a gente comprava. Só que tinha que chegar na fila cedo. Tinha gente que dormia na fila. Por quê? Porque acabava logo. Então era uma confusão. Depois teve fila de açúcar. Rapaz, a gente já passou por um negócio doido aí atrás, aí, né? Lá para trás. Não vamos passar isso de novo, não. Em nome de Jesus. Né? Então era difícil. Agora imagina que esse povo aqui estava enfermo. Mas qual era a qualidade da enfermidade? Todo tipo. Né? E aqui fala o que? Versículo 3. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o anjo descer. Então devia ser assim, um negócio difícil. Quem era o primeiro? Certamente tinha o primeiro, né? Será que alguém dava senha? Mas o que parece aqui que não tinha senha. O que parece aqui é que a vez era de quem? Do mais esperto. Porque quando Jesus chega e vê aquele homem lá, ele se compadece daquele homem, porque Jesus sabia que não tinha como aquele homem descer primeiro, né? Então Jesus vai lá e pergunta para ele. Isso aqui também eu acho muito interessante, porque o versículo 3 diz que era a multidão que estava ali. Jesus não podia chegar na multidão e perguntar assim: ei, vocês estão aqui, vocês querem ser curados? Todo mundo ia dizer: eu quero. Mas Jesus foi
justamente naquele homem. E aí, ele faz a pergunta, vamos ver. Versículo 5 diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você pode até pensar, mas que pergunta é essa, né? Alguém pode pensar isso, que pergunta? Jesus sabia que ele estava lá há muito tempo naquela situação, né? E ele sabia que ele não podia. Ele sabia que essa pergunta era uma pergunta até estranha para o momento. Mas ele perguntou por quê? Ele queria saber o que estava dentro do homem. O que estava dentro do homem? Por que ele estava naquele local? Ele queria cura. Podia ser que ele não quisesse cura. Porque Jesus perguntou justamente por isso. Então Jesus pergunta: quer ser curado? Mas o homem também não diz que queria ser. Você notou no texto? Olha para o texto. Se fosse eu ia dizer: sim, Senhor, quero ser curado, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, pelo amor de Deus. Mas ele não falou isso. Olha a resposta do homem. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas aqui também a gente pode ver que tinha sentido tanto a pergunta de Jesus quanto a resposta do homem. Se fosse eu, né, um de nós aqui, a gente ia gritar: Senhor, toca logo aqui, toca na minha cabeça, me cura logo. Mas o homem não falou isso. Sabe por quê? Porque o homem mostrou aqui uma coisa: não tinha parente, nem amigos, nem vizinhos por ele. Isso é, ele estava dizendo: eu não tenho ninguém por mim. E isso não é uma coisa boa de ouvir. Alguém que não tenha ninguém por si, uma pessoa isolada. Então Jesus se compadeceu dele, porque Jesus sabia disso. Ele não tinha ninguém por ele. Mas aí, o que acontece aqui agora? Jesus se apresenta para ele. Jesus se apresenta dizendo o que para ele? Você não tem ninguém por você? Eu sou por você. Então vamos aplicar? A gente já pode aplicar isso aqui na nossa vida. Você pode pensar de repente que você não tem ninguém por você. Você pode pensar assim: eu não posso contar com a minha família, não posso contar com meus parentes, não posso contar com meus vizinhos, com meus amigos, não posso contar com meus irmãos, não posso contar com meu pastor, não posso contar com ninguém. Mas Jesus fala assim: pode contar comigo. Eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Então Jesus vai lá, ele se apresenta para aquele homem, e agora acontece algo maravilhoso. Veja aí, voltando ao versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quem descia antes dele? Todos, né? Todos desciam antes dele. Ele não tinha como descer a água. Então, os mais espertos pulavam na frente. Mas veja só agora o versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse homem aqui era um judeu. Tomar o leito no dia de sábado não podia. Então agora esse homem estava diante de uma situação difícil, porque ele não estava sozinho. Se tivesse ele e Jesus só, Jesus, aí, rapaz, dá uma olhadinha, dá para a direita, para a esquerda aí, pega o teu leito e vaza, some daqui. Estava lotado de judeu lá, o judeu estava tudo em cima, né? E aí, quando Jesus mandou ele tomar o leito, esse homem toma o leito, e ele sai e os judeus vêm em cima dele. Eles não viram, né, quem foi o homem que curou esse homem,
mas eles viram ele passar com o leito. Ei, volta aqui, vem. Rapaz, hoje é sábado. Você não sabe que hoje é sábado? Sei. Então você não pode carregar o seu leito. O que aconteceu aqui? Uma quebra de protocolo. Jesus quebrou o protocolo, que era sábado, e o homem também quebrou o protocolo, porque era sábado. Mas o homem quebrou o protocolo, sabe por quê? Porque ele estava feliz. Jesus quebrou o protocolo, sabe por quê? Porque ele estava a serviço do Pai. E Jesus depois explica isso para eles lá no final, a gente vai ver mais na frente, Jesus explicando por que ele fez aquilo. Porque curar no sábado, cura é trabalho. Quando Jesus envia os discípulos lá em Marcos, né? O que ele fala? Para eles irem pregar o evangelho a toda criatura, isso é trabalho. E aí, se puserem as mãos sobre os enfermos, ficariam curados. É trabalho, então não podia fazer isso no sábado. Mas Jesus vem agora, quebrando esse protocolo, mostrando para aqueles homens o quê? Que eles guardavam o sábado como religiosos, mas eles não tinham no sábado amor ao próximo. Eles não amavam o próximo. Se fosse caso de morrer, eles deixavam morrer, mas eles não faziam. Então agora, esse homem estava diante, não era diante dos ímpios, pessoas de fora. Ele estava diante dos judeus, era a igreja. E nós precisamos ficar atentos com isso, porque quem vai nos censurar é sempre pessoas de dentro. Vamos ser censurados? Pessoas de dentro. Já fui censurado muitas vezes por pessoas de dentro. Já fui caluniado. Ih, meu Deus. Não foi poucas vezes, muitas vezes. Então agora, o que acontece com esse homem? Ele estava diante dos judeus. Os judeus queriam saber quem foi que te curou. E ele também não conhecia Jesus. Ah, o homem me curou aí. Só que o que dá a entender no texto é que Jesus foi ali só para curar aquele homem. Mas o versículo 3 não fala de uma multidão de enfermos? Mas Jesus vai lá, cura esse homem e ele sumiu no meio do povo. E depois Jesus aparece de novo aonde? Volte aí no texto. Lá no versículo 12, né? No versículo 12 diz assim: perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado desse homem fez com que ele ficasse paralítico. E às vezes nós olhamos para uma pessoa enferma e a gente pensa o quê? Ah, ela está doente porque nasceu assim, ela está doente por causa disso, por causa daquilo. Mas às vezes é fruto de pecado. Então Jesus, que sabia, né, que conhece os corações, ele viu que aquele homem estava paralítico por conta de pecado. E agora, Jesus vai e fala para ele. Mas olha o que acontece. Quando Jesus encontra com ele, diz para ele não pecar, porque poderia acontecer coisas piores. Verso 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. O que esse homem faz? Jesus fala com ele, ó, cuidado, hein? Você pecou, não peque de novo não, porque senão pode acontecer coisa pior. Coisa pior? O que é pior do que ficar paralítico no leito? Ele podia perder a vida e perder a salvação. A alma dele poderia descer para o inferno. Mas o que ele faz logo de início? Assim que Jesus fala com ele vai lá nos judeus. Ei, aqui. Quietinho aqui, ó. O homem é aquele ali. O homem que me curou é aquele ali. Ele entregou Jesus para os homens. Não foi isso lá no versículo 16?
Versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Isso é, ele aponta Jesus. Aí, os judeus agora, verso 16. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, guarde isso aqui. Jesus fala para os judeus agora, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus está dizendo, olha, não importa se é sábado, não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa, o que importa é fazer o trabalho do reino. Isso é, nós precisamos amar o próximo. Ia deixar aquele homem enfermo lá, até no outro dia, ah não, hoje é sábado, não posso te curar não, fica aí, amanhã eu volto. Valeu? Jesus foi e curou o homem no sábado. E tem muita gente hoje religiosa que tem regrinhas. Isso não pode ser feito assim, não pode ser feito assim, não pode ser feito assado, não pode ser e tal. Irmãos, precisamos entender uma coisa. Estamos a serviço do reino. Temos que trabalhar a qualquer hora. É para o reino? Nós precisamos fazer o trabalho. Não importa. Ah, é no sábado. Não importa se é sábado, se é domingo, o pai trabalha até agora, né? E Jesus fala isso com alegria, né? Porque ele não estava ali de turista, ele estava ali trabalhando. Aí os homens estavam ali, não estavam entendendo nada, né? Poxa, sábado está fazendo trabalho, não pode, o outro também está carregando leite no sábado, não pode, né? Mas imagina você estar enfermo, e você recebe a cura na hora, e a única coisa que você precisava fazer era pegar a sua cama e levar. Você não ia levar? Não precisa fazer mais nada, a única coisa é só pega a sua cama e tira daqui, leva para sua casa. Quem não ia fazer isso? Ele está feliz agora, ele não está mais em cima do leito, agora ele está em pé, agora ele pode fazer o que ele quiser fazer, agora era só pegar aquele leito e levar para casa, então ele estava feliz, ele nem se lembrou que era sábado, ele falou, não, eu quero agora pegar meu leito, eu vou voltar para casa porque eu estou curado, vou voltar para minha família curado, diferente da forma que me colocaram aqui, e ele volta como? Com alegria, então ele pega aquele leito e vai, e os judeus entraram na frente, epa, para aí, parado, hoje é sábado, não pode carregar leite. Se fosse eu, fazia assim, o quê? Aí, então faz o seguinte, leva para mim, amanhã você leva, te aguardo lá em casa. Se eu não posso levar hoje, você leva amanhã para mim. Então nós precisamos ficar atentos. O que estamos fazendo? Estamos vivendo como cristãos de fato, ou somos religiosos? Né, que guarda fugiu o nome. Fugiu aqui. Nós precisamos seguir a Cristo. Amar o próximo. Ah, mas hoje não dá para ir ali para orar por alguém que está enfermo lá, porque hoje tem isso, hoje tem aquilo. Irmãos, nós precisamos correr. E aqui, esse homem estava há 38 anos paralítico. Isso é, o pecado estava dominando esse homem. Se ele morresse, ele ia para onde? Então nós precisamos correr. Temos que chegar entregando a palavra de Deus, para chegar na frente do diabo, porque o diabo quer cirandar as pessoas. A Bíblia diz que ele está feroz como um leão que ruge. Isso é, ele sempre foi furioso. Ele está furioso sempre, como um leão que ruge. Ele quer levar pessoas para o inferno. Mas nós temos que chegar na frente, nós temos que chegar com a palavra, nós temos que chegar com o amor de Deus, nós temos que chegar entregando para as pessoas aquilo que elas precisam, não o que elas querem, mas o que elas precisam. Então Jesus vai ali, cura esse homem no sábado, e acontece esse rebuliço todo, mas uma coisa aconteceu. O reino de Deus foi anunciado. Esse homem foi livre das amarras da enfermidade. Esse homem ficou livre das amarras do pecado. E é o que nós precisamos fazer com as pessoas. Tirar as algemas do pecado da vida delas.
para que elas possam ser tocadas pelo poder de Deus, e serem curadas e serem salvas. E para a gente fechar aqui, no versículo 18 diz assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Será que hoje o povo está diferente? Jesus fisicamente vindo aqui no nosso meio, será que a gente recebe Jesus como Deus? Ou a gente recebe Jesus como a gente recebe qualquer pessoa? A gente vê aí, né? Aí na televisão, pela internet, o que fazem com o nome de Jesus? Se fazem com o nome de Jesus assim, imagina Jesus fisicamente no nosso meio. Vai ser apedrejado, né? Jesus vai ser amarrado, preso e também vai ser crucificado da mesma forma. Mas quem foi que crucificou Jesus? Pessoas de dentro, judeus. Não foram de fora. Então nós precisamos ficar sempre atentos, porque nós também somos de dentro. E a gente às vezes pensa assim: poxa, alguém pode me perseguir, alguém pode me prender, alguém pode me crucificar, mas de repente esse alguém somos nós. Então o que importa para nós, agora também nesse texto? Olhar para dentro de nós e ver quem nós somos. Somos esses judeus que não estavam nem aí para o reino, estavam guardando uma tradição, essa é a palavra que eu esqueci, a tradição, ou nós seguimos a Jesus? Meu pai trabalha até agora, e Jesus diz: eu trabalho também, e nós vamos dizer o que para ele? E eu também, né? Isso é, o pai se esforça trabalhando, Jesus se esforça trabalhando com o pai, e nós precisamos nos esforçar trabalhando com Jesus. O reino não pode parar. A obra do reino não pode parar. Diga assim: a obra do reino não pode parar. Então, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir a Ti que venha derramar o Teu poder sobre nós, que sejamos alcançados por esta graça. Senhor, que não venhamos ser religiosos guardando uma tradição, mas que possamos ser cristãos de fato, Senhor. Não importa qual seja o dia ou a hora, importa, Senhor, que nós venhamos trabalhar para o reino, amando o próximo. Senhor, esses homens eram judeus, eles diziam ser pessoas de Deus, mas os corações deles, Senhor, estavam cheios de mágoa, cheios de rancor, tanto que eles queriam matar Jesus, Senhor, porque Jesus estava trabalhando, fazendo o bem para o próximo. Pedimos a Ti, Senhor, que venha nos ajudar, Senhor, para que os nossos corações não trilhem por um caminho desses, mas que possamos ser seguidores de Cristo, que possamos, Senhor, trabalhar como Jesus trabalha, que possamos, Senhor, amar o nosso próximo como Jesus ama, e que possamos fazer o trabalho do reino como Jesus faz. Nos abençoe, nos guarde, livra-nos, Senhor, de todo tipo de mal, que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós. E agora peço a Ti que venha nos despedir em paz, leva-nos em segurança, abençoados, guardados e protegidos pelo Teu amor, que a Tua mão seja conosco, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa noite, que tenhamos uma noite de paz e descanso, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, que os amados do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe, boa semana
Que Deus possa abençoá-los com prosperidade e graça, em nome de Jesus.